Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Jennifer Suelen e eu quero pedir você pra já deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho, tá? Bom, gente, eu tinha ficado umas 2 semanas sem aparecer aqui, né? Mas eu voltei, tá, gente? Porque eu sumo de vez em quando assim, mas eu volto, tá? E a gente vai começar uma nova playlist essa semana, que chama Curso das Águas, esse livrinho aqui, ó. E eu vou começar falando, né, sobre o batismo, né, porque muitas das pessoas são um pouco leigas, não entendem muito bem o significado do que é o batismo, para que serve, qual o intuito, né, se ele realmente é obrigatório, né, e hoje eu vou falar sobre o que realmente é o batismo, né. Aqui na introdução diz assim: o cristianismo não é uma religião baseada em rituais. O propósito dele é conectar o homem a Deus por meio da fé em Jesus. Porém, há uma cerimônia que é essencial para qualquer um que decidiu viver uma nova vida, no caso em Cristo, né? Que chama o batismo nas águas. Ele é o que podemos chamar de a porta de entrada para a vida eterna. Sem ele, sua fé para a eternidade é morta. Bom, primeiro eu quero começar falando o que significa o batismo. Primeiro, o significado da palavra batismo. O que significa o significado da palavra batismo? Significa imersão em água. Como assim? Batismo é só molhar a cabeça ali e tá batizado? Igual algumas religiões costumam fazer? Então, batismo é só enfiar debaixo do chuveiro e tá batizado? Também não. Então, o que é imersão? Como que você faz para, por exemplo, imergir um objeto na água? Você não tem que afundar ele completamente sobre a água, até que ele seja totalmente coberto pela água, para ele estar imerso. Então, é basicamente isso. Você tem que imergir, ou seja, né, ser completamente cobrido pela água. E o que significa esse ser imergido? Significa basicamente morrer e quando você levanta, ressuscitar. Como assim morrer e ressuscitar? Eu vou morrer e ressuscitar para mim ter uma nova vida em Cristo? Não, gente, é só um símbolo, né? É um símbolo, né, de que você aceitou Jesus, de que você se converteu dos seus maus caminhos, de que você não quer mais praticar o pecado, que você está firmando um compromisso, é como se fosse um casamento com Jesus, né, em que você fala assim: Deus, a partir de hoje eu sou uma nova pessoa, eu vou me dedicar mais ao Senhor, não vou mais pecar, né, tá certo. A gente é humano e a gente vai continuar errando, continuar pecando, mas existe uma diferença entre pecar consciente e pecar por acidente. Como assim? Eu tava ali conversando com os meus colegas e contei uma fofoca, por exemplo. Você pecou, mas você fez isso consciente? Tipo, eu vou contar, eu sei que é pecado, mas eu vou contar. Não. Se você fizer porque você sabe que é errado e fez, você pecou consciente. Agora, se você fez e na memória você pegar e falar: nossa, eu não devia ter feito. Aí foi um acidente, porque você não queria, mas aconteceu, né? Então, pede desculpa para Deus imediatamente e tá tudo ok de novo, né? E aí, né, como eu tava dizendo, né, que o batismo é um símbolo e tal, então, né, tem que ser ou numa piscina, ou num rio, ou em algum lugar que dê para imergir, né, o corpo completamente. Por quê? Quando o pastor, ou seja lá quem for que for te batizar, né, te imerge, né, te deita, né, sobre as águas, é como se você estivesse crucificando o velho homem. Quem é o velho homem? O homem que bebe, o homem que adultera, o homem que mente, o homem que faz sexo antes do casamento, né? E quem que é o outro homem ou mulher, né,
que sai das águas, né, quando o pastor ou a pessoa que está te batizando te levanta, é uma pessoa que não vai mais adulterar, ou pelo menos tentar parar de vez, né, com essa atitude. Não vai mais roubar, não vai mais ver pornografia, não vai mais fazer sexo antes do casamento, né? Então, é uma pessoa que ela vai buscar mais a Deus, que ela vai mais na igreja, que ela, né, vai buscar uma vida de santidade, né, com Deus. Então, é basicamente isso. Só que não adianta, escute bem, não adianta você dizer que converteu, que mudou, que agora é uma nova pessoa e continuar pecando, continuar adulterando, continuar roubando, continuar matando, continuar, né, usando drogas. Não adianta. Mudar, né, arrepender é mudar. Se você fazia, você não faz mais. Isso é o verdadeiro arrependimento. E o que a gente precisa fazer primeiro? Primeiro a gente arrepende do que a gente fez, tipo, não quero mais adulterar, por exemplo. Então você vai arrepender. O que é arrepender? Não vou mais adulterar. É isso. Arrependeu? Para de praticar. Você vai conseguir sozinho? Não vai. Por quê? Porque Deus disse que sem Ele não podemos fazer nada. Então entrega para Ele e fala, Deus, eu tô fazendo isso. Só que eu não quero fazer mais, então o Senhor me ajuda? Aí você vai conseguir vencer o pecado. Depois que você vencer, que você, e já vou dando uma dica, tá? Para vencer vício, para vencer pecado, jejum, oração, busca, leitura da Bíblia, tá? O que é jejum? Depois a gente até pode gravar um vídeo falando só sobre jejum, tá, gente? Jejuar é você separar um momento para Deus de consagração. Como assim? Parar de comer alguma coisa que você gosta por um determinado período de tempo. Ou então ficar mais ou menos umas 5, 6 horas sem comer nada, só bebendo água, que é o jejum parcial. Ou o jejum integral, que é sem beber e sem comer. Mas aí você pode começar com 4 horinhas, depois você vai para 5, depois para 6 e assim em diante, né? Ou então, por exemplo, tem gente que gosta muito, novela. Não assista, gente. Principalmente, né? Não vou citar aí, né? Tem um canal aí que misericórdia, né? É assassinato, é adultério, é gente virando gay, né? É um desastre, gente. Mas enfim. Então, separa um momento de consagração, para de ver novela, né? Para de, né, ver coisas que te influenciem negativamente, né? X vídeos, né? Ou coisas do tipo assim, né? Evita tudo aquilo que te influencia a pecar, né? Se sair com os amigos que bebem te influencia a beber, para de sair com eles, né? Você vai ter que renunciar a muita coisa, né? E depois que você renunciar a tudo, que você parar de praticar, que você olhar pra você e falar, olha, eu melhorei, eu me tornei outra pessoa, aí sim você batiza e se consagra a Deus, né? Mas se você já aceitou Jesus como seu único salvador, então o batismo vai ser só um símbolo mesmo para representar que você realmente mudou, que você realmente é uma nova pessoa, certo? Vou continuar aqui, né, gente? Senão eu vou ficar aqui falando o dia inteiro. O batismo de Jesus apresenta esta mesma simbologia. Quando decidimos deixar o mundo, o pecado, o diabo e optamos pelo estilo de vida criado pelo Senhor, o passo seguinte é o batismo nas águas. Ao sermos mergulhados, todo o corpo é coberto e somos como aquele tecido imergido na tinta. Pela fé, declaramos possuir uma nova natureza e a partir daí nossa vida pode ser comparada a alguém que se casou. A vida de solteiro era vivida de uma maneira, mas agora casado, sua maneira de viver é outra. Como assim? Quando você tá solteiro, né, a maioria das pessoas, assim, pá, sai pra beber com os amigos, joga futebol, né, sai pegando todo mundo, vai pra balada, né, vai pra tudo que é lugar, viaja, faz o que bem entender. Mas depois que casa, você não tem mais essa liberdade, né, pode até ter, só que com algumas regrinhas, com algumas limitações, né.
Então, é isso. A fórmula do batismo. Para ingressar em qualquer religião existente no mundo, faz-se necessário o batismo. Né? Tanto na católica, quanto na evangélica, quanto em qualquer outra, existe uma forma para que você entre, né, ingresse naquela religião. A Bíblia diz que nós devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Então, sempre que você for batizado, tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O batismo é um testemunho. Como assim? Você tá ali, como se fosse um casamento mesmo, público, onde todo mundo ali tá vendo que você tá batizando, que você tá assumindo aquele compromisso. Então, é como se fosse um casamento mesmo, né? Que todo mundo tá vendo, todo mundo tá testemunhando que você batizou, que você renunciou, que você é uma nova pessoa em Cristo, né? Ao ser batizado, Jesus agradou tanto a Deus que ele em voz alta declarou paternidade. Jesus agora não é só filho de Maria e de José, mas também filho de Deus. Então, quando você batiza, você se torna um filho de Deus. E você ainda passa a ter algumas regalias, né? A Bíblia diz que quem segue os mandamentos, quem segue os ensinamentos de Deus, quem faz tudo certinho, tem suas regalias, né? São bem-aventurados, onde pisa prospera, tudo que faz dá certo. Nem assim, tudo assim, né, gente? Claro, tem os imprevistos, tem as lutas, tem as batalhas, né? Mas o principal, né, dá certo. Aí diz assim: do mesmo modo, através do batismo, declaramos, né, a Deus, aos anjos e ao universo inteiro que somos filhos de Deus, né? Então, a gente passa a ser filho de Deus no momento em que a gente decide aquilo, entendeu? O batismo é submissão. Aqui em Atos 2:38 diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como assim? O batismo, ele não é só uma renúncia, o batismo, ele não é só um casamento, né? Ele não é só uma simbologia em si. Como assim? Quando você batiza, você tá... como é que eu posso dizer? Pedindo perdão pelos seus pecados, né? É como se fosse uma renúncia mesmo, né? E aí, naquele exato momento, você batizou, Deus perdoa todos os seus pecados. Não é que precisa batizar para ser perdoado, tá, gente? Se você confessar para Deus, ó, eu fiz isso, aquilo, me perdoa, Deus te perdoou já, você já tá perdoado, já, né? Mas o batismo é um reforço disso, né? Um reforço de que vocês, né, foram perdoados, são uma nova pessoa, têm uma nova vida, né? O batismo leva você para o mundo de Deus, né? Para o reino de Deus. E ao ser batizado, você confessa que tem uma aliança com Deus, que Jesus é o único salvador da sua vida, que você está arrependido, que foi liberto, né? Do pecado, foi liberto dos vícios, foi liberto de tudo aquilo que o diabo planejou para prender a sua vida, para aprisionar a sua vida, para tentar te impedir de ser feliz, te impedir de prosperar, te impedir de ter uma vida bem-aventurada, né? Então, é como se Deus quebrasse todas as correntes que te prendessem, né? Vício, pecado, tudo. E você tivesse uma nova vida, livre para fazer escolhas, para tomar decisões, né? Nós somos livres, Deus nos criou livres para fazer nossas escolhas. Só que toda escolha tem sua consequência boa ou ruim, de acordo com o que você escolheu. Então, toma cuidado com suas escolhas, tá? E a conclusão aqui diz: o pecado, o diabo e o mundo sabem que você está a poucos dias de fazer a sua decisão. Mas aí aqui, gente, é porque no livrinho aqui, quando eu tava fazendo ele, eu tava me preparando para o batismo nessa época. E aí, aquele livrinho anterior, que foi a primeira playlist,
foi o que eu acompanhei antes desse daqui. Esse aqui já é um preparamento para quando você vai batizar, né? Então, se você ainda não batizou, tá, gente? Olha, eu vou falar uma coisa que pode soar mal pro ouvido de alguns, mas é a verdade. E quando eu descobri isso, foi um baque muito grande para mim. Batismo, quando criança, não é batismo. Não é. Não é. Por quê? Uma criança, ela não sabe nem o que ela tá fazendo no mundo. Ela não sabe nem o que é errado, ela não sabe nem o que é certo, ela não sabe nem o que é pecado, ela não sabe nem o que é dinheiro, ela não sabe nem o que é chuva, sol, ela não sabe o que é árvore, ela não sabe nada, né? Ela nasceu e tá ali, né? Viva, tá respirando, tá vendo, tá sentindo cheiro, né? Quando ela sente fome, ela chora, né? Mas ela não sabe o que é pecado, ela não sabe o que é errado, o que é certo. Como? Me explica como uma criança, um bebê que não tem consciência de nada, vai se arrepender de pecado? Vai se arrepender de uma masturbação, de um adultério? Primeiro que uma criança não faz sexo, uma criança ela não vê esses tipos de vídeos, ao menos que o pai disponibilize isso pra criança no celular, alguma coisa assim. Mas uma criança, ela não vê nada disso, né? Ela não vê maldade nas coisas, né? Ela é totalmente inocente, ela não, né? Então, como que uma criança inocente, que não sabe de nada, vai se arrepender dos seus pecados? Impossível, impossível, não existe essa possibilidade. Por isso, né, segundo a ciência, né, uma pessoa, ela se torna consciente a partir ali dos 12 anos em diante, porque aí ela já está se tornando um adolescente. Mas criança não entende nada, não sabe de nada, não tem consciência dos seus atos, né? Inclusive, esses dias eu até vi, né, uma situação em que duas crianças estavam brincando de morrer. Elas não sabem nem o que é morte, né? Estavam brincando de morrer e uma começou a se afogar, né? E as mães foram lá, correram, acudiram, né? E falaram, né? Deram um sermão, assim. Falaram, olha, não existe isso, não pode fazer e tal. Então, tá em fase de aprendizado, né? Não sabe de nada, né? Não tem consciência de nada, não tem maldade. E aí, né, a partir dos 12 anos ali, a pessoa começa a criar uma, né, uma mínima visão do que é pecado, do que não é, do que é certo, do que é errado, o que pode, o que não pode, né? E aí sim, né, a partir dessa idade, a pessoa, ela tem a consciência do que ela está fazendo, ela pode sim se arrepender dos seus pecados, se arrepender de alguma coisa que ela fez, e se converter, se batizar e ser feliz com Cristo, né, gente? Então é isso, tá? Só ali a partir dos 12 anos que é recomendado batizar, porque a pessoa já tem consciência, né? Porque, ó, vou dar um exemplo meu. Eu, quando criança, eu fazia muita besteira, né? Era muito atentado, porque toda criança é atentada, né, gente? Arrancava planta, ai, gente, era uma doideira. E pra mim era tudo normal, porque criança, tudo pra ela é normal, né? Brincar de pular, de correr, né? E aí, só depois dos 12 anos que eu comecei a ter uma consciênciazinha assim de que eram as coisas, né? E tal. Então, sim, só depois dessa idade que a gente começa a ter uma consciência. Agora, maturidade aí já é outra conversa, né, gente? Porque depende de cada pessoa, né? Aí é outra história. Mas consciência do certo e do errado para poder se arrepender, batizar e ser um convertido, só depois dos 12, tá? Bom, gente, essa foi a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida sobre batismo, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou responder você. E acho que é isso, gente. Na próxima a gente vai falar sobre o que Jesus espera de nós, né? Nessa nova conversão, nessa nova vida, né? E no mais foi isso.
Um beijo e até a próxima. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Fui!